Fala pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente para falar de uma doença que eu gosto e gosto muito. Nós estamos falando aqui do acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, ou seja, estamos falando do derrame pleural. Didaticamente, eu dividi o nosso bate-papo sobre derrame pleural em dois grandes blocos. Primeiro, nós vamos falar até os critérios de Light. Depois eu começo falando sobre os critérios de Light, derrame pleural em situações específicas e depois o manejo geral. Vou resolver bastante questão com vocês também. Então agora vou falar definição, fisiologia do espaço pleural, fisiopatologia do espaço pleural, exames complementares e o manejo inicial até toracocentese. Depois começo falando sobre os critérios de Light, vou em frente até deixar você craque proeficiente em derrame pleural. Tudo bem? Vamos em frente, então. Eu dividi a aula, a primeira, né, o início aí, a parte 1 do derrame pleural. Primeiro nós vamos falar sobre os conceitos, fisiopatologia, depois a gente migra para o quadro clínico e vamos falar da síndrome pleuropulmonar do derrame pleural, exames complementares com muito foco em raio-x, eu trouxe muito exame de imagem para a gente poder praticar aqui, e o manejo inicial em quem fazer toracocentese, em quem fazer toracocentese de alívio, diagnóstico, em quem não fazer, em quem devemos observar. Então, por que falar sobre derrame pleural? 1,5 milhões de pessoas ao ano nos Estados Unidos são acometidas pelo derrame pleural. É uma das doenças, no contexto da caixa torácica, mais comuns de todas. Nós vamos falar sobre doença respiratória porque o derrame pleural pode ser manifestação de uma doença sistêmica no espaço pleural. A grande maioria, a maioria esmagadora aí dos derrames pleurais são causados por insuficiência cardíaca. 80% dos transudatos são por insuficiência cardíaca e a maioria esmagadora dos derrames pleurais bilaterais são causados por insuficiência cardíaca. Uma outra parcela é causada por pneumonia e a gente chama o derrame pleural que está do lado ali da pneumonia de derrame pleural parapneumônico. Uma parcela é também causada por neoplasia, a principal etiologia é a neoplasia metastática para a pleura. Mas o que é a pleura? Vamos começar falando um pouquinho da pleura. Dá uma checada junto aí comigo, que eu tenho pulmão, na fáscia endotorácica, aderida à fáscia endotorácica, gradil costal, musculatura intercostal, eu tenho a pleura parietal. Aderida ao pulmão externamente, eu tenho pleura visceral. E qual o grande trunfo aí do líquido pleural? Eu tenho líquido sendo produzido, eu tenho líquido sendo absorvido constantemente. Claro que com fluxo pequeno, uma quantidade pequena, mas eu tenho sempre líquido pleural presente no espaço pleural, por isso eu não vou chamar de um espaço virtual. Vou falar que é um espaço potencial. E qual o motivo de eu ter uma lâmina de líquido pleural entre pleura parietal e pleura visceral? Eu ter o adequado deslizamento entre esses dois folhetos pleurais e, claro, também gerar um ambiente de pressão subatmosférica no espaço pleural. Então vamos supor que a gente esteja a nível do mar aqui, 760 milímetros de mercúrio, um ATM. No espaço pleural vai estar entre 754 e 756. Veja, não é uma pressão negativa, é um ambiente de pressão subatmosférica. Eu vou falar que ela é negativa se eu falar que aqui fora é igual a zero. Portanto, ela que vai gerar a dinâmica do movimento dos gases aí. Se ela ficar mais negativa, quando a gente contrai o diafragma e empurra ele para baixo, aumenta o volume da caixa torácica, o ar vai entrar, porque vai gerar um ambiente de pressão negativa dentro do alvéolo. E aí o ar vai de um meio mais para um meio menos. Então veja, não é pura e simplesmente o deslizamento. Eu também tenho um ambiente de pressão subatmosférica no espaço pleural, entre pleura parietal e pleura visceral. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito no livro do professor Richard Light, maior conhecedor de pleura da história. O espaço pleural ou espaço potencial é denominado de espaço pleural. Portanto, o espaço entre os dois folhetos pleurais eu vou chamar de um espaço potencial. Tudo bem? Então dá uma checada lá, que eu tenho pleura visceral à direita de vocês, pleura parietal à esquerda aí de vocês. Então olha aqui, ó, desse lado aqui eu tenho pleura visceral, desse lado de cá eu tenho pleura parietal. Porque eu sei que aqui é a pleura parietal e aqui é a pleura visceral. Veja que desse lado aqui eu tenho um tubinho verde, ou seja, vaso linfático. Aqui é o estômago do vaso linfático que vai absorver líquido pleural na pleura parietal. Ah, Silvio, mas podia ser também porque eu tenho musculatura intercostal interna ali, não é? Podia também. E de cá eu tenho tecido pulmonar.
Tá certo? Então, só para a gente poder revisar aqui, mais uma ilustração para vocês bastante interessante, falando que a pleura visceral ela é discretamente mais espessa do que a pleura parietal. A pleura parietal ela tem irrigação de artérias sistêmicas proveniente de artérias intercostais. O ritmo pressórico ali é 12/8, é a pressão arterial sistêmica. Da mesma maneira, ela vai ter estomas linfáticos que vão drenar para os capilares linfáticos e, em última análise, vai drenar para o ducto torácico todo o líquido pleural. E veja que eu posso ter um aumento na produção do líquido pleural na ordem de até 20 vezes o que é produzido fisiologicamente. Tá? Eu tenho uma produção de 0,01 ml por quilo por hora. E a absorção pode ir até 0,2 ml por quilo por hora. Então veja, se eu produzir 20 vezes mais do que eu produzo normalmente, eu ainda assim tenho capacidade de absorção. Porém, se isso passa da cota, eu não consigo mais absorver, aí eu tenho o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, que eu vou chamar de derrame pleural. E o volume de líquido presente no espaço pleural é aproximadamente 0,26 ml por quilo. É o que está presente lá. Então eu produzo um tanto, absorvo outro tanto, e eu tenho a presença de líquido no espaço pleural, portanto é um espaço potencial. Pleura visceral, ela é mais espessa. A pleura parietal, ela recebe inervação sensitiva de nervos somáticos, nervos intercostais. Então veja, a pleura parietal, ela recebe inervação nervosa sensitiva. Inervação sensitiva, perdão. Ela recebe também irrigação de capilares sistêmicos, provenientes das artérias intercostais, um ritmo pressórico maior. E ela também tem estomas linfáticos que vão absorver o líquido pleural. Portanto, primeiras duas informações que eu tenho. Se eu tiver algum processo inflamatório, infeccioso, expansivo que toca a pleura parietal, eu vou ter dor e a dor vai ser do tipo ventilatório dependente. Já que a pleura visceral não tem estoma linfático, não tem vaso linfático, ela não vai absorver. Portanto, eu já tenho duas informações preciosas aqui. Eu sei que pleura parietal dói, pleura visceral não dói. Eu sei também que pleura parietal absorve líquido pleural e pleura visceral não absorve líquido pleural. Surf, tá jóia, já consegui anotar aqui, mas quem vai produzir o líquido pleural? Agora a gente precisa saber o regime pressórico e quais são as forças que vão ditar o equilíbrio do líquido pleural. Vamos lá, trago essa ilustração de um artigo de revisão, talvez do melhor artigo de revisão chama Pleural Effusion, sobre derrame pleural, e a gente tem disponível, que é do New England Journal of Medicine, foi publicado em 2019. E ele fala sobre a dinâmica da formação e absorção do líquido pleural. Eu tenho duas grandes forças que regem tanto formação quanto absorção aí do líquido pleural. Então tenho duas grandes forças que vão ser dinâmicas aí em última análise. Primeira coisa, eu tenho a pressão hidrostática capilar, aqui em cima, pleura visceral, pleura parietal, capilar sistêmico, capilar pulmonar, certo? Eu preciso ter clareza que eles têm regimes pressóricos diferentes, ou seja, o diferente vai estar aqui, ó, pressão hidrostática capilar. Eu tenho menos 5 no espaço pleural, mais 24 de hidrostática capilar vindo da pleura visceral e mais 30 vindo da pleura parietal, já que o regime pressórico ali é da circulação sistêmica. Portanto, o somatório aqui, 29 vindo da visceral, 35 vindo da parietal. Só que eu tenho também pressão oncótica ou pressão coloidosmótica. A proteína que circula dentro do pulmão é a mesma que circula fora do pulmão. Portanto, elas vão absorver com mais 34 centímetros de água. Só que o líquido pleural vai puxar com mais 5, portanto o somatório é de 29 para cada lado. Então veja que fora e dentro eu não tenho em condições fisiológicas algum desbalanço no contexto da pressão coloidosmótica. Só qual é o somatório? Pleura visceral para o espaço pleural de 0, pleura parietal para o espaço pleural de mais 6. Portanto, quem está produzindo líquido pleural em condições fisiológicas é a pleura parietal, tá certo? Por quê? A resposta é porque ela trabalha
com regime de circulação pressórico sistêmico. Então veja, aqui invertido para vocês, pressão oncótica, 34 com 34 corta, pressão parietal, 30 para dentro, 24 para dentro, ou seja, o somatório vai ser 6. Portanto, quem produz líquido pleural é a pleura parietal, quem absorve líquido pleural é a pleura parietal e quem dói é a pleura parietal. Tá certo? Só que em condições fisiológicas, isso que nós estamos falando. Tá bom? Então vamos em frente. Porque eu posso ter, agora a gente já entende também, sabendo um pouquinho da dinâmica aí do fluido pleural e das suas potenciais condições nosológicas, quais são os mecanismos fisiopatológicos que eu posso ter para formação e acumular normal de líquido no espaço pleural. Vocês concordam comigo? Então vamos em frente, vamos pensar juntos. Se eu tiver um aumento da pressão hidrostática capilar, vocês concordam comigo que eu vou ter um aumento anormal de líquido no espaço pleural, certo? Da mesma maneira, se eu tiver uma diminuição da pressão oncótica ou coloidosmótica, eu vou ter acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Vocês não concordam comigo? Só que, se eu deixar de ter a drenagem aqui, se eu deixar de ter a drenagem pelos estomas linfáticos do líquido pleural, eu também vou ter acúmulo no espaço pleural. Então eu vou ter uma diminuição da absorção. Da mesma maneira, o diafragma em algumas pessoas ele não é íntegro, ele tem algumas fenestras ali diafragmáticas. Ou seja, se eu tiver acúmulo de líquido peritoneal, ele pode subir por essas fenestras diafragmáticas. Então eu posso ter líquido extrapleural entrando no espaço pleural. Vocês concordam comigo? Da mesma maneira, se eu tenho alguma telectasia obstrutiva, eu vou ter um aumento da pressão negativa intrapleural. Concordaram? Então, aumento da pressão negativa intrapleural, eu vou ter a maior produção também de líquido pleural e com isso acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Então veja que temos diversas fisiopatologias aí que podem convergir para a formação do derrame pleural. Então nós estamos falando de diversas doenças que vão ter como manifestação o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, que aqui a gente já sabe que a gente vai chamar de líquido pleural. Então quando a gente fala de fisiopatologia do derrame pleural, eu posso ter ou aumento na formação ou diminuição da absorção do líquido pleural, certo? Em qual cenário eu vou ter o aumento na formação do líquido pleural? Se eu tenho alguma inflamação ali na pleura visceral ou parietal, eu vou ter aumento da permeabilidade capilar. Eu tendo aumento da permeabilidade capilar, no contexto de inflamação, eu vou ter migração não só de plasma, mas também de macromoléculas. Eu vou ter migração também de proteínas totais, eu vou ter migração também de HDL ou LDH. Então eu já preciso começar a conectar isso aí, porque se eu tenho um aumento da permeabilidade capilar, vai extravasar macromolécula também, certo? Não vai extravasar só plasma e com isso vai ter só um transudato. Tudo bem? Diminuição da pressão pleural. Eu tenho um aumento do recolhimento elástico pulmonar, como por exemplo em algumas doenças pulmonares fibrosantes, como por exemplo fibrose pulmonar idiopática, ou na atelectasia, quando eu tenho por si só um aumento um aumento na negatividade, na verdade eu tenho um espaço pleural mais negativo. Só que eu posso também ter um aumento do líquido extrapleural. Em qual contexto eu vou ter esse aumento do líquido extrapleural? Ele pode ser peritoneal, como o paciente que tem ascite, como o paciente que faz diálise peritoneal, como o paciente, por exemplo, que tem pancreatite, tem líquido livre peripancreático, ruptura de ducto torácico, ruptura de vasos sanguíneos. Só que também eu posso ter acúmulo anormal de líquido no espaço pleural quando eu tenho diminuição da absorção do líquido pleural. Em quais condições eu vou ter diminuição da absorção do líquido pleural? Ele é absorvido por onde? Pelos estomas dos vasos linfáticos que estão presentes na pleura parietal. Precisa ter clareza disso daí. Qual cenário eu vou ter obstrução dos linfáticos pela pleura? Ou neoplasia, ou tuberculose, ou eventualmente lesão iatrogênica. Só que eu posso ter também elevação na pressão vascular sistêmica, levando à diminuição da absorção do líquido pleural, como na insuficiência cardíaca direita e síndrome da veia cava superior. Tudo certo? Então vamos lá.
Eu vou ter acúmulo anormal de líquido no espaço pleural por diversas forças aí, ou por um aumento da negatividade intrapleural, negatividade da pressão do espaço pleural, ou eventualmente líquido extrapleural que está presente lá no espaço pleural. Tudo bem? Então, fisiopatologia aí do derrame pleural, a gente já zerou, certo? Então, eu tenho vários motivos os quais vão levar à presença de acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, certo, Silvio? Já sabemos, essa parte está tudo tranquilo. Só que eu tô lá na ponta, eu tô dando plantão, eu quero saber como o meu paciente vai chegar no meu pronto-socorro. Eu quero saber qual vai ser o cenário dele lá no meu pronto atendimento, certo? E aí eu vou te falar que não tem uma receita de bolo. O paciente pode chegar por alguma outra queixa, você fazer um raio-x de tórax e tá lá presente um derrame pleural, ou eventualmente o paciente pode ir em franca insuficiência respiratória e tá lá um derrame pleural volumoso. Só que vai depender de muita coisa. Tem vários determinantes que vão guiar a presença ou ausência dos sintomas específicos ou não aí do acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Vocês viram que eu estou repetindo bastante, porque o acúmulo de líquido não vai dar derrame pleural, tá bom? Eu posso ter um desbalanço aí na absorção, tá certo? Então, quais serão os principais determinantes aí para o meu paciente ser ou não sintomático? Primeiro, volume e velocidade de formação. Vocês concordam comigo que se o meu paciente tem um derrame pleural mínimo que está se formando ao longo dos anos, ele pode perfeitamente não ter sintoma nenhum? Da mesma maneira, se o paciente tem um derrame pleural volumoso, ocupando o hemitórax direito inteiro, que se formou em poucos dias, certamente o paciente terá algum sintoma. Se o paciente tem a presença de um processo inflamatório, o paciente comumente vai ter dor. E a dor vai ser do tipo qual? Ventilatório dependente. Então, se o paciente tem inflamação, essa inflamação vai ser exacerbada quando eu tenho deslizamento entre os folhetos pleurais. Ah, Silvio, mas se o paciente tem um derrame pleural, que ele é um pouco mais volumoso e não tem mais o deslizamento, ele vai deixar de ter a dor? Depende. Se a inflamação persiste lá no folheto parietal, eu posso ter dor até constante. Ou se a inflamação progrediu e está começando a pegar osso, pegar musculatura, eu posso ter a dor constante. Tá certo? Intensidade do processo inflamatório, distensibilidade pulmonar e distensibilidade da caixa torácica. E aqui precisa ficar claro para vocês também que a condição de base do paciente também é um preditor de surgimento ou não de sintomas. Vou dar um exemplo para vocês. Paciente atleta previamente rígido, com derrame pleural moderado, pode não ter sintoma nenhum. Só que da mesma maneira, esse derrame pleural moderado num paciente portador de insuficiência cardíaca classe funcional 4 pode ser o motivo para ele entrar em insuficiência respiratória e ter que ser submetido à intubação orotraqueal e ventilação com pressão positiva mecânica. Tá certo? Então vai depender aí do meu paciente, da reserva que ele tem, claro, da velocidade de formação e volume do derrame pleural, que são as principais variáveis aí. Tá bom? Vamos lá. Tríade sintomática, a tríade mais comum. Qual a tríade sintomática do derrame pleural? São, claro, 3, né? Tosse, dispneia e dor torácica do tipo pleurítico. Vamos começar pela dor. Dor torácica do tipo pleurítica, normalmente é associada à inflamação pleural. É causada por estímulo dos nervos intercostais da pleura parietal. Pleura visceral não dói, o pulmão não dói. Por isso eu posso ter nódulo, eu posso ter alguma massa pulmonar sem dor nenhuma. E aí só dói quando toca ali na pleura parietal. A tosse normalmente ela é seca, ela não é tão intensa, porque eu não tenho inflamação de via aérea. Ela é causada por estimulação de terminação nervosa. Ela é decorrente do colapso brônquico causado pela compressão pulmonar em alguns cenários. Tá certo? Aí eu tenho o estímulo ali da quinta, sexta, sétima dicotomização da via aérea, porque eu tenho uma atelectasia do parênquima subjacente ou a chamada atelectasia compressiva. Já a dispneia, ela é decorrente do volume ou da doença de base que está desencadeando a doença. Exemplo, principal causa no mundo de transsudato, principal causa no mundo de derrame pleural é qual? Insuficiência cardíaca. Então, se a insuficiência cardíaca do meu paciente já era classe funcional 4 e depois eu tive derrame pleural, o paciente, claro, já vai ter dispneia. E essa dispneia muito provavelmente vai ser pela insuficiência cardíaca e não pelo derrame pleural. E depende do volume de líquido acumulado e a velocidade com a qual ele se acumula. Tudo bem? Sabemos também
que esses pacientes eles têm uma síndrome pleuropulmonar chamada de síndrome do derrame pleural. E que o principal diagnóstico diferencial aqui é com pneumotórax. Sabemos que o diferencial estará na percussão. Um vai ser maciço ou submaciço, no caso do derrame pleural, o outro vai ser timpânico, a dígito percussão, no caso, o pneumotórax. Agora, eu tenho alguns preditores aqui que podem falar mais a favor de derrame pleural, como, por exemplo, o sinal de Signorelli, como, por exemplo, também a presença de egofonia, quando eu tenho uma consolidação associada imediatamente acima do derrame pleural, que é quando o paciente vai ter uma voz mais anasalada, uma voz caprina. Só que o meu paciente também pode ter abaulamento expiratório logo acima do derrame pleural. E aí a gente vai chamar de sinal de Lemos-Torres, que é muito pouco comumente visualizado. Portanto, não se apaixone com o sinal de Lemos-Torres, certo? Então, claro, toda síndrome pleuropulmonar que trouxermos para vocês, nós dividiremos em inspeção estática dinâmica, palpação, percussão e ausculta. A inspeção estática eu posso visualizar abaulamento de espaços intercostais, só que o paciente precisa ser brevilíneo, precisa ser magro, eventualmente consumido ali. Da mesma maneira, na inspeção dinâmica, eu posso ter um paciente taquipneico, posso ter diminuição da amplitude respiratória e posso ter abaulamento expiratório de espaços intercostais. Cuidado! Abaulamento expiratório, sinal de Lemos-Torres, retração inspiratória, tiragem intercostal ou retração intercostal. Tá bom? Palpação, a expansibilidade na topografia do derrame pleural vai estar diminuído. E se eu pedir para o paciente falar 33, eu vou ter um meio a mais interpondo via aérea e a minha mão. E a caixa torácica. Portanto, eu vou ter ferêmetro tóraco-vocal abolido ou diminuído. Isso também é análogo lá para a ressonância vocal. Então a ressonância vocal também estará diminuída no derrame pleural. Tudo bem? Percussão, percutiu, vai estar maciço ou submaciço ali na transição, ou eventualmente eu vou ter a presença do sinal de Signorelli, que é quando eu vou percutir os processos espinhosos dos corpos vertebrais. Eu espero que esteja maciço na topografia do derrame pleural, porque o derrame pleural está em contato íntimo ali com a coluna vertebral. Na ausculta, eu vou ter murmúrio vesicular ou som pulmonar normal reduzido ou ausente naquela topografia. Posso ter atrito pleural, posso ter também egofonia, com ressonância vocal diminuída ou ausente na topografia do derrame ou em sua transição. É a síndrome pleuropulmonar que vocês se sentem mais à vontade, mas eu preciso lembrar também, que vai depender do volume, vai depender da localização. Então não dá pra gente falar em uma receita de bolo aqui da síndrome pleuropulmonar no derrame pleural. Bora pro diagnóstico. Quero começar falando sobre radiografia de tórax no derrame pleural. Junto com vocês, vou sair da tela para eu poder escrever e demarcar aqui para vocês, certo? Eu vou observar alguns achados aí no derrame pleural. Se o derrame pleural não for tão volumoso, claramente eu não terei desvio da via aérea. Eu espero ter desvio da via aérea em derrames pleurais mais volumosos. Em derrames pleurais poucos volumosos, eu vou ter algumas coisas aqui. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui à esquerda, eu tenho o seio costofrênico, olha, livre. Não tem nada preenchendo aquele seio costofrênico, só que na direita aqui eu tenho o seio costofrênico velado. E aí o líquido pleural ele começa a subir aqui por capilaridade, pela presença de um espaço mais negativo lá em cima no espaço pleural, com pressão um pouco mais negativa. E aí vai formar essa curva aqui, chamada curva ou parábola de Damoiseau, que vocês já leram também como parábola ou sinal do menisco, aqui seio costofrênico posterior velado também. Uma coisa que vocês precisam ter clareza também à beira do leito. Primeira coisa, o seio costofrênico posterior, ele é mais inferior do que o seio costofrênico anterior. Portanto, a radiografia de tórax em perfil, ela é mais sensível para derrames pleurais de pequeno volume quando comparada a raio-x de tórax em posição póstero anterior. Então, a raio-x de tórax em perfil, ele é mais sensível na visualização de derrames de um volume um pouco menor. Então, trouxe várias imagens aqui de derrame pleural para a gente ficar craque no derrame pleural, certo? Então, bora para frente. Mais um derrame pleural. À direita, seio costofrênico livre. À esquerda, seio costofrênico velado. Via aérea tende a estar centrada ali, mas está discretamente desviada para o lado contralateral. E aí eu tenho
um pulmão mais branco aqui, certo? Eu tenho uma hipotransparência, certo? Eu tenho uma opacidade, e essa opacidade eu tenho também o sinal do menisco aqui, ou o sinal de Damo azul. Tudo bem? Veja que o parênquima pulmonar do pulmão contralateral está ótimo, o seio costofrênico está livre, eu consigo visualizar bordo cardíaco direito aqui também, e o mediastino ele não está tão desviado para o lado contralateral. Tá bom? Agora uma pegadinha aí para vocês. Isso aí está no livro do Light. Dá uma olhada. Quando eu tenho a presença de seio costofrênico velado e tenho a presença de um nível hidroaéreo dentro do espaço pleural, eu tenho derrame pleural, mas eu perdi aquele ambiente de pressão intrapleural mais negativa e eu não formei aquela curva de Damoiseau. Se eu não formei aquela curva de Damoiseau, eu tenho ar no espaço pleural e eu tenho líquido no espaço pleural. Então eu vou chamar de hidro pelo ar, perdão, eu vou chamar de hidro pelo líquido, pneumo pelo ar, tórax. Então essa entidade aqui eu vou chamar de hidropneumotórax, aqui invertido, perdão. Tá bom? Então se eu não tiver a curva ou parábola de Damoiseau, eu vou chamar de hidropneumotórax. Tudo bem? Bora para frente então, diagnóstico diferencial de hemitórax opaco, e aqui um dos principais tópicos que caem nas provas de residência, exame radiológico, provas de graduação, certo? Então eu tenho, tá claro para vocês que o meu hemitórax esquerdo tá branco nos dois casos. Ou seja, eu tenho um hemitórax opaco. Principais diagnósticos diferenciais de hemitórax opaco: atelectasia e derrame pleural. Qual o principal diferencial nos dois cenários? Que na atelectasia eu tenho perda de volume. Se eu tenho perda de volume, o mediastino vai vir junto com esse volume. Ou seja, a via aérea vai ficar desviada para o mesmo lado da opacidade. No derrame pleural é alguma coisa a mais dentro do tórax. Sendo alguma coisa a mais, vai ter um efeito de massa. Então, se eu tenho um derrame pleural no meu hemitórax esquerdo, o que vai acontecer com o mediastino? O mediastino devagarzinho vai ficar desviado para a direita e a via aérea também vai ficar desviada para a direita. Então, observe que em um eu tenho perda de volume, no outro eu tenho um aumento do volume. Então, vamos ver se vocês conseguem chegar a alguma conclusão aqui. No raio-x à esquerda, eu tenho uma via aérea que está desviada para o lado ipsilateral ou para o mesmo lado da radiopacidade. No raio-x à direita, eu tenho um desvio contralateral tanto da via aérea quanto do mediastino, quando comparado à radiopacidade. Então aqui eu tenho perda de volume e aqui eu tenho ganho de volume. Então no raio-x à esquerda de vocês, o diagnóstico é atelectasia. No raio-x à direita de vocês, o diagnóstico é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, que é o derrame pleural. Dá uma olhada que lindo esse raio-x, mais um raio-x muito didático, tá? Que eu trago para vocês, e eu trago para mostrar o seguinte achado. Dá uma olhada que a via aérea, se eu observar a nível das clavículas aqui, ela está centrada. O processo espinhoso ali está equidistante. Só que, um pouquinho mais embaixo, ela tem um desvio contralateral aqui. Da mesma maneira, o mediastino também está discretamente desviado, e à esquerda o seio costofrênico está velado, à direita não. À esquerda eu tenho uma opacidade com uma parábola bonita aqui de Damoiseau, ou seja, o diagnóstico ali é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Só que esse líquido no espaço pleural ele pode aumentar. Quando ele aumenta, ele pode se tornar um derrame pleural volumoso, até pegando 2/3 ou até o hemitórax todo. E dá uma olhada nesse raio-x. Que lindo! Lindo por qual motivo? Paciente um pouco mais idoso tem calcificação de via aérea. Então olha que dá para a gente observar direitinho aqui a via aérea toda para o outro lado. Olha aqui a carina traqueal onde está. Dá uma olhada aqui no mediastino. Então aqui eu tenho velamento do seio costofrênico, eu tenho parábola ou curva de Damoiseau aqui também. E eu tenho uma radiopacidade que está fazendo o quê? Rechaçando o mediastino para o lado contralateral. Tudo bem? Diagnóstico aqui é derrame
pleural. Mais uma imagem para vocês, para a gente poder sedimentar e para vocês não acharem que só tem derrame pleural do lado esquerdo, né? Então dá uma olhada aqui à direita. À direita eu tenho o quê? Dá uma olhada. Sempre que eu tenho um aumento de volume ali no espaço pleural, eu tenho também a telectasia do parênquima subjacente. Então observe que aqui vocês já sabem, eu tenho o velamento do seio costofrênico direito, o esquerdo é livre, eu tenho a parábola de Damascus, só que justa a parábola aqui, ó, eu tenho também uma opacidade alveolar ali com broncograma. Então da mesma maneira que eu ganhei volume ali no espaço pleural, eu perdi volume no parênquima pulmonar. Por isso essa via aérea aqui ela tá um pouco mais centradinha. Vocês observaram esse detalhe? O coração tá aqui, ó, não tá tão rechaçado para o lado contralateral. Olha aqui o botão aórtico, olha aqui o segundo arco. Então é isso, tá? Pode estar presente o desvio do mediastino, só que em alguns cenários, por eu ter perda de volume associado, eu posso não ter o desvio do mediastino contralateral. Silf, diagnostiquei derrame pleural. O líquido é puncionável ou não é puncionável? Primeira coisa, eu sei a causa do líquido, eu sei a causa do derrame pleural? Tá claro para mim que é por insuficiência cardíaca, que é por síndrome nefrótica, que é por hipoalbuminemia, que é por cirrose, e eu posso tentar um tratamento clínico antes? Se não tiver claro, eu preciso puncionar. Só que o líquido é puncionável ou não? O ultrassom é mais sensível. Só que se eu só tenho raio-x, eu posso lançar mão de uma incidência chamada de incidência de Laurel. E essa incidência é um decúbito lateral, só que eu preciso tomar cuidado. Se eu pedir decúbito lateral, o técnico pode fazer pura e simplesmente um perfil comigo em decúbito lateral. Não, eu tenho que fazer um decúbito lateral com raios horizontais. E o lado do decúbito vai ser o mesmo do derrame, porque eu preciso ver qual o tamanho da lâmina de derrame que é formada nessa incidência em Laurel, ou incidência chamada de decúbito lateral, com raios horizontais. Se tiver uma espessura aqui maior que 1 centímetro, o líquido é puncionável só com raio-x. E aí eu já vou ter duas informações, que o líquido é puncionável e que o líquido é livre. Porque se o paciente está em posição ortostática e foi diagnosticado com velamento do seio costofrênico, o paciente deitou, o líquido escorreu, o líquido é livre, ou seja, não tenho septação, não tenho loculação. Mas o exame mais rapidamente exequível, um pouco menos disponível na prática clínica, um pouco mais operador dependente, é o ultrassom à beira do leito, onde eu vou ter aqui o pulmão, onde eu vou poder observar ali a presença de uma orelhinha ali do pulmão, do diafragma aqui de acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Tá certo? Se eu tenho dúvida se tem ou não tem, eu lanço mão da tomografia de tórax. E aqui eu tenho fígado, corpo vertebral, processo espinhoso, aorta, e aqui eu tenho líquido pleural laminar. Tudo certo? Turma, tome bastante cuidado, mas bastante cuidado mesmo, com o diagnóstico de opacidade alveolar com broncograma ou derrame pleural em paciente deitado, em paciente em posição supina. Por quê? Porque se eu tenho um líquido pleural livre, eu só vou observar velamento de seio costofrênico e curva de Damascus se o paciente tiver PA ou, PA ou AP, só que em pé ou sentado. Se o paciente deitou, esse líquido vai escorrer por toda a porção posterior do meu paciente. E aí eu vou ver uma opacidade heterogênea ou homogênea ali daquele lado, só que eu vou poder ver via aérea também. O hemitórax não vai ficar opaco se não for um derrame volumoso, que vai até a tampa ali do hemitórax, que pega todo o hemitórax. Então eu preciso tomar cuidado. Então dá uma olhada que esse é um raio-x que me gera bastante dúvida. Então do outro lado lá eu tenho o velamento do seio costofrênico no hemitórax direito, só que eu não tenho o hemitórax opaco como um todo. Observe que eu consigo visualizar a trama vasobrônquica lá do outro lado, no lado do hemitórax direito. E aí eu lanço mão de uma tomografia. Fiz a tomografia aqui do mesmo paciente. Olha lá, eu tenho derrame pleural. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui o que é o derrame pleural. Aqui eu tenho costela, costela, costela e uma janela para mediastino ou partes moles. Contraste aqui na aorta, contraste também no tronco da pulmonar. Provavelmente o paciente fez uma angiotomografia. Contraste aqui na aorta descendente. E observe que eu tenho líquido no espaço pleural e ele é bilateral. Ele é moderado à direita, aqui à direita, tá? Sempre ao contrário na tomografia, aqui à esquerda. Eu tenho que pensar como se o paciente estivesse com os pés aqui em mim. Então eu tenho moderado à direita e laminar, ou derrame de pequeno volume, à esquerda, certo? Aqui uma janela para pulmão, para vocês verem um derrame pleural volumoso no hemitórax direito. Então aqui um derrame pleural
volumoso no hemitórax direito. Ah, Silvio, daqui dá para ver que eu tenho alguma coisa heterogênea, não tem? Sim, o derrame pleural ganhou volume, o parênquima pulmonar perdeu volume e atelectasiou ali, tá bom? Mais um exemplo aqui de tomografia de tórax para vocês ficarem craques em tomografia de tórax. De novo aqui o fígado, só que aqui eu tenho inclusive um pouquinho de ascite, olha. Aqui o coração, pericárdio e à esquerda aqui, eu tenho a presença de líquido no espaço pleural, que eu chamo de derrame pleural. Olha que exemplo interessante que eu trouxe para vocês aqui. Olha que exemplo bacana. Bacana por qual motivo? Porque eu tenho a presença de líquido no espaço pleural. Só que eu tenho a presença de líquido no espaço pleural e junto a esse líquido eu tenho a presença de algumas bolhas de ar. Se eu tenho ar no espaço pleural, eu tenho que avaliar. Se eu tenho líquido no espaço pleural com presença de ar, isso aqui é muito sensível para eu ter uma entidade chamada de empiema. E nós vamos falar daqui um pouquinho, certo? Tem ar no espaço pleural, no meio do líquido, tem alguma bactéria produzindo ar lá dentro do espaço pleural. Beleza? Então pense sempre em empiema quando vocês visualizarem. Aqui no caso esse empiema estava drenado e o paciente tem inclusive enfisema subcutâneo aqui. Tá certo? Então veja, falamos de raio-x, falamos muito sobre raio-x, falamos pouco sobre ultrassom e falamos bastante também sobre tomografia de tórax no contexto aí do derrame pleural. Tudo bem, mas e o manejo desse paciente? O manejo vai ser, primeira coisa, estabilizar ele na sala de urgência, se tiver uma insuficiência respiratória hipoxêmica, dar algum dispositivo de fornecimento de oxigênio. Esse paciente aqui é muito pouco responsivo à ventilação não invasiva, a não ser que ele tenha um componente de congestão associado, de aumento da permeabilidade capilar. Se ele está num contexto de edema agudo de pulmão e o derrame pleural está lá também, sim, aí ele tem sua evidência. Agora, caso contrário, para o derrame pleural por si só, ventilação não invasiva não tem tanta evidência aí. Tá certo? Então estabiliza o paciente primeiro. Se o paciente tiver taquipneico, vai lá e faz a toracocentese de alívio. Toracocentese, cuidado para não confundir. Toracocentese é a retirada de líquido do espaço pleural. É retirada com punção. Centese é punção. Drenagem é quando eu vou evacuar o espaço pleural e vou colocar em selo d'água, ou não. Ou vou colocar uma válvula unilateral. Quando eu falo em toracocentese, eu estou falando em punção. E eu falando em punção, eu vou retirar líquido pleural para eu mandar para análise. Ou eventualmente, se o paciente tiver taquipneico ou tiver um derrame pleural que pega mais de 2/3 daquele hemitórax, eu vou fazer a toracocentese de alívio também, tá bom? Então, qual a posição que o paciente deve ficar? Primeira coisa, o paciente deve cruzar os braços e inclinar o corpo para frente. Segunda coisa, eu preciso lembrar que o feixe vasculonervoso passa adjacente na costela, na porção inferior das costelas. Portanto, eu vou puncionar esse líquido pleural e vou passar no bordo superior da costela inferior. Eu vou inserir a agulha 5 a 10 centímetros lateralmente ao processo espinhoso dos corpos vertebrais. Tá bom? Ah, mas e se eu tiver um líquido septado ou loculado e tiver ultrassom disponível? Aí, funciona guiado por ultrassom. Tudo bem? Se o paciente tiver dispneico e a dispneia for pelo derrame pleural, eu vou fazer a toracocentese de alívio ou toracocentese que a gente chama de terapêutica. Se o paciente não estiver taquipneico ou não tiver dispneia que ela seja atribuível ao derrame pleural, eu vou fazer a toracocentese pura e simplesmente diagnóstica. Eu vou retirar líquido do espaço pleural para mandar para análise, citologia, bioquímica, cultura e GRAM, tá bom? Silvio, quais são as principais complicações da toracocentese? A principal, né? Aí a da toracocentese diagnóstica e de alívio é ar no espaço pleural, que é a presença de pneumotórax aqui, uma das principais causas de pneumotórax iatrogênico. Só que eu posso beliscar uma artéria intercostal, eventualmente uma veia intercostal ali, e extravasar sangue, eu posso ter um acidente de punção e eu posso ter um hemotórax. Só que o paciente pode ter tosse também, ele pode ter dor torácica, que pode ser neuropática, por eu beliscar ali um nervo intercostal, e ele pode fazer um reflexo vagal com eventualmente síncope neuromediada. Só que se eu faço a toracocentese de alívio, eu tenho que tomar cuidado com essa complicação aqui que é muito temida.
Quando eu retiro muito líquido pleural, aquele parênquima pulmonar que estava atelectasiado, ele começa a reexpandir. Quando ele começa a reexpandir, ele funciona como se fosse uma válvula, uma bomba aspirativa. Ou seja, eu vou ter um edema de reexpansão naquele pulmão. Ah, Silvio, mas é 1.500 ml para todo mundo? Eu concordo com você. Se eu tiver uma pessoa de 2,10 metros de altura, o volume que eu posso tirar é maior do que uma pessoa de 1,40 m. Só que a literatura estudou o volume de 1.500 ml e viu que pacientes que o pessoal retirava mais de 1.500 ml, eles evoluíam com mais complicação. Pacientes que foi retirado até 1.500 ml, eles não tiveram complicação no tocante a edema de reexpansão. Então aqui eu preciso tomar bastante cuidado. Vai fazer toracocentese de alívio? Vai. Retire no máximo 1.500 ml, no mínimo em 20, 30 minutos. Não retire numa velocidade muito rápida, senão aumenta tanto a chance de edema de reexpansão quanto a chance de pneumotórax. E aqui precisa ficar claro também uma coisa. A punção guiada por ultrassom dá menos intercorrência do que a punção não guiada por ultrassom. Tá certo? Então na parte 1 aqui do derrame pleural, nós didaticamente dividimos em conceitos, descrevemos, definimos o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural como derrame pleural. Depois migramos e falamos bastante sobre fisiopatologia, que é a pedra angular aqui para a gente saber sobre derrame pleural. Falamos sobre o quadro clínico vai depender de vários determinantes, volume, velocidade de acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, se eu tenho inflamação na pleura ou se eu não tenho inflamação na pleura e condição de base do meu paciente. Lembrar da síndrome pleuropulmonar do derrame pleural e lembrar também dessas coisas que caem em prova, Lemos Torres, lembrar do signo Orelli também. Exames complementares, preciso ficar craque em raio-x, então se você tem dúvida, volta ao nosso vídeo e assiste novamente raio-x de tórax no derrame pleural. Só que eu preciso saber também alguns conceitos ali do ultrassom e sobretudo da tomografia, que é um exame que no contexto da pandemia pós-Covid, da pandemia da Covid ou no pós-pandemia, é um exame que já passa a ser de domínio do clínico, tá bom? Manejo, toracocentese para pacientes que têm indicação, para pacientes que a doença de base pode justificar o derrame pleural. Eventualmente eu já puncionei alguma vez e já sei que é por aquela doença, eu posso observar e tratar a doença de base. A gente volta daqui um pouco na parte 2 do líquido de derrame pleural para falar sobretudo dos critérios de Light, diagnóstico diferenciais, causas e derrame pleural em situações especiais e depois para corrigir bastante questão junto com vocês. Mas por enquanto, de antemão aí, eu já deixo aqui as referências bibliográficas utilizadas para fazer esse nosso bate-papo e eu agradeço e agradeço muito a presença de todos vocês aqui na nossa aula de derrame pleural. Lembrando que a parte 1 a gente continua logo na sequência. Valeu, obrigado!